O petróleo voltou ao centro das atenções mundo afora justamente pelo ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, capturando Nicolás Maduro. E por isso o preço do petróleo está em alerta máximo. E a conta que eu vou trazer aqui para você é simples. Se o preço do petróleo sobe lá fora, a Petrobras lucra mais aqui dentro. E o inverso também é verdadeiro. Se o preço do petróleo cai lá fora, a Petrobras lucra muito menos aqui dentro. Mas será que essa guerra política, essa guerra por petróleo vai afetar os seus dividendos, vai afetar a Petrobras? Será que a Petrobras é uma excelente oportunidade agora em 2026? Será que ela vai continuar sendo essa excelente pagadora de dividendo para os próximos anos? E é justamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo, falar sobre a Petrobras, sobre os dividendos, sobre as perspectivas futuras da empresa e se isso afeta ou não afeta os seus investimentos. E eu trouxe também uma planilha muito interessante para vocês, mostrando um histórico de quem investiu nos últimos 5, nos últimos 10 e nos últimos 30 anos. E a gente vai fazer um comparativo para os próximos 5, os próximos 10 e os próximos 30 anos investindo na Petrobras. Mas antes eu vou te apresentar alguns indicadores aqui no site do Investidor 10. Aqui, igual você já enxerga na tela, o código é PETRI4, que são as ações preferenciais da empresa, e a cotação atualmente está em R$ 29,83. Olha só essa variação, teve uma variação negativa de aproximadamente 13% nos últimos 12 meses, ou seja, a cotação caiu aproximadamente 13%. O preço sobre lucro, que é o PL, abaixo de 5, ou seja, um preço sobre lucro muito atrativo. E o PVP de 0,91. O que isso significa? Que o mercado está disposto a pagar menos do que a empresa vale. Nessa parte aqui, a gente já consegue enxergar a rentabilidade de Petrobras. Olha só para vocês terem uma noção. No último mês, uma variação negativa de 5,81. Nos últimos 3 meses, uma variação negativa de 1,29%. E no último ano, 13,67%. Agora, se a gente olhar um histórico maior, nos últimos 10 anos teve uma variação positiva de 1.596,27%, ou seja, uma variação muito boa. E a rentabilidade real, né, a gente descontando a inflação, nos últimos 10 anos, quase 1000% de rentabilidade, ou seja, uma rentabilidade de dar inveja a muitas pessoas. Aqui na tela você também já enxerga o dividend yield atual de 10,84% e o dividend yield médio de 5 anos de 30,03%. E aqui que vai um detalhe, tá vendo aqui, ó, em 2022, 2021, 2022 e 2023 ela pagou muito dividendo, né? Ou seja, em 2022 quase 68% de dividendo apenas em um único ano. E as pessoas acabam olhando o histórico e falam assim, poxa, então ela vai fazer da mesma forma nos próximos anos. Mas isso daqui, pessoal, foi uma exceção. Foi dividendos extraordinários distribuídos pela empresa e que provavelmente, igual eu vou te mostrar a seguir, não vai se repetir para os próximos anos. E a gente já consegue enxergar essa diminuição nos dividendos agora aqui, ó, já em 2025, no ano passado, já teve a média de dividend yield de 10,56%, ou seja, bem menor do que 2022, do que 2023 e do que 2024. E essa é a perspectiva dos próximos anos, igual eu vou te mostrar a seguir. E aqui tem um histórico muito interessante, né, do radar de dividendos para a Petrobras. Ela paga dividendo em abril, em maio, em junho, julho, agosto, novembro e dezembro, ou seja, quase todos os meses do ano ela está pagando ali ou dividendo ou JCP para os seus acionistas. Agora que a gente falou sobre os indicadores da Petrobras, da Petri4, o BTG Pactual fez um relatório agora no dia 6 de janeiro de 2026, igual vocês já enxergam aí na tela, sobre o petróleo e gás. E ele fala justamente sobre isso, sobre a Venezuela, grande potencial e baixa visibilidade. Por que o título é esse? Porque o mercado, ele às vezes projeta algumas coisas por curto prazo que podem não se concretizar. A gente está aqui analisando a empresa Petrobras, mas a gente não sabe de fato o que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos, se realmente os Estados Unidos vai lá, vai tomar o petróleo, se não vai tomar o petróleo, se vai utilizar aquilo dali, se vai levar esse petróleo para fora. A gente não sabe, pessoal. Infelizmente a gente não sabe. Isso daqui são só estimativas. E as pessoas às vezes ficam aí na internet falando assim, não, agora vai acontecer isso, e agora vai acontecer aquilo outro. Só que com o petróleo, com o preço do petróleo, com o barril do petróleo, pessoal, a gente não consegue prever, principalmente agora, nesse momento de tensão. E foi isso que o BTG fez aqui, fez uma previsão sobre o que pode ou não pode acontecer. Inclusive, vou deixar aqui embaixo no link para você ter acesso
a esse relatório do próprio BTG Pactual, beleza? Aqui na tela também eu trouxe para vocês, para ficar mais robusto esse vídeo, a atualização da tese após o terceiro trimestre de 2025. É um relatório de 4 de dezembro de 2025 do BTG Pactual referente à Petrobras. E aí ele fala aqui, né, que o preço-alvo é de R$ 44,00 e o preço atual estava em 32 quando eles fizeram, né, esse relatório, e atualmente a gente viu ali que está em R$ 29,83. Olha só que interessante isso daqui para vocês, o valuation da empresa. Inclusive vou deixar esse relatório para você baixar também, caso seja do seu interesse, para você ler com calma e estudar e entender melhor sobre a empresa. O PL, que é o preço sobre lucro, atualmente está em 4,3, né? A gente viu lá no site do Investidor 10, estava abaixo de 5, e ele faz uma perspectiva aí para 2026 de 5,9 e para 2027 de 5,2. E olha só o dividend yield, igual a gente falou, tá vendo como ele estava mais alto aqui em 2023, em 2024, e agora em 2025 já caiu para 9, aproximadamente 10%. Em 2026 vai permanecer os 10% e 2027 tende a aumentar um pouquinho ali para 13%. E ele mostra aqui a perspectiva da empresa, o crescimento, né, e o momento desafiador para a Petrobras nos próximos anos, com investimentos, altos investimentos, a dívida controlada, se a dívida vai ficar controlada ou se não vai ficar controlada, se os investimentos vão continuar a todo vapor ou se não vai. Então é um relatório muito completo que eu vou deixar disponível aqui para você. E aqui, pessoal, a gente vai entrar nessa planilha que eu falei para vocês para a gente ver se foi um bom investimento investir na Petrobras nos últimos 5, nos últimos 10 e nos últimos 30 anos, igual você já acompanha aqui na tela. Como é que eu fiz essa simulação? A gente fez um investimento inicial de R$1.000 e aportes mensais de R$300. E a gente fez no período de 2021 a 2026. Olha só, você teria investido R$19.000 do seu bolso, tirado ali R$19.000 do seu bolso, e o seu patrimônio final, se você tivesse começado lá em 2021 até 2026, janeiro de 2021 a janeiro de 2026, você teria um patrimônio final de R$51.200. Nos últimos 10 anos, ou seja, de 2016 a 2026. E os aportes seriam da mesma forma, investimento inicial de R$1.000 e aporte mensal de R$300. Quanto teria do seu bolso? R$37.000 e você teria um patrimônio de R$215.000 agora em 2026. E agora nos últimos 30 anos, como é que ficaria essa simulação? De 1996 a 2026, investimento inicial de R$1.000, aportes mensais de R$300 e o total do seu bolso que você teria tirado, teria investido aproximadamente R$109.000 e o patrimônio final de R$6.500.000. Ou seja, investir na Petrobras nos últimos 5, nos últimos 10 e nos últimos 30 anos foi um excelente negócio para quem teve paciência e teve estômago para aguentar tamanha volatilidade. E aí muita gente olha para isso daqui e fala assim, opa, vou investir todo o meu dinheiro em Petrobras. Afinal, foi um excelente negócio nos últimos 5, nos últimos 10 e nos últimos 30 anos. E eu vou pegar todo o meu dinheiro e investir em Petrobras. Pessoal, não é o intuito do vídeo, pelo contrário. O meu intuito aqui é te mostrar que foi um bom negócio, mas que você precisa diversificar. Afinal, teve momentos de grande volatilidade na empresa. A empresa passou anos sem pagar nenhum real em dividendo. E aí as pessoas não aguentariam tamanha volatilidade. Então, o intuito do vídeo é te mostrar que teve um histórico muito bom e também tem um histórico, uma perspectiva, na verdade, futura muito boa para a empresa, mas que você pode incluir não só ela, mas outros ativos também na sua carteira. E pessoal, aqui cabe enfatizar isso daqui. Por se tratar de uma commodity, principalmente ligada ao governo brasileiro, a gente tem que ter muita paciência e muito discernimento para a gente saber se vale a pena ou não vale a pena investir na empresa. Tem gente que vai adorar investir em Petrobras, que vai acabar aumentando os aportes nesses momentos de volatilidade. Mas tem gente que não vai aguentar o tranco. Quando começar a cair, quando o petróleo despencar ou quando tiver uma interferência política, pessoal, as pessoas tendem a ficar com medo e acabam desistindo de investir em Petrobras. Então, é um ativo excelente, mas não é para todo mundo. Bruno, beleza, agora você já me mostrou o passado e qual que é a perspectiva futura da empresa. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora na tela. Aqui na tela eu já consigo mostrar para vocês as perspectivas futuras de 5 anos, de 10 anos e de 30 anos. E aqui como é que funciona? De 2026 a 2031, que totalizam 5 anos, investimento inicial de R$1.000 e aporte mensal de R$300,
totalizaria R$19.000 no seu bolso e você teria um patrimônio final de R$44.800 e uma renda média de R$410 por mês. Agora, perspectiva de 10 anos, de 2026 a 2036, investimento inicial de R$1.000, né? A mesma coisa, e aportes mensais de R$300, você teria um patrimônio no final de R$158.500. E de 30 anos, de 2026 a 2056, você totalizaria R$109.000 do seu bolso de aportes inicial e aporte mensal e um patrimônio final de aproximadamente R$2.840.000. Por que teve essa diferença? Justamente porque a empresa está mudando. As perspectivas futuras da empresa é diminuir o dividendo, aumentar a capacidade de investir em outros ativos e aí sim ter mais previsibilidade de distribuição de dividendos e não esse caminhão de dividendos extraordinários que foram distribuídos nos últimos anos. E sabe o que é mais interessante? É que hoje a Petrobras ela fez um arranjo tanto para distribuir quanto para investir na própria empresa ou investir em outros campos para fazer extração do petróleo. E o que acontece? Hoje o investimento eles trabalham com um piso de aproximadamente 4 bilhões de dólares por ano. Isso daria, se a gente trouxer para o real, ali distribuindo pela quantidade de ações que a empresa possui, daria aproximadamente entre 3 a 3,30 de dividendo por ano, ou seja, aproximadamente 10%. É o que a gente viu, acompanhou nos indicadores que eu mostrei para você lá no site do Investidor 10 e no próprio relatório do BTG Pactual. E além dos dividendos mínimos, que seriam de 3 a 3,30, que daria aproximadamente dividend yield de 10%, também tem os dividendos extraordinários que a empresa geralmente vai lá e distribui para os seus acionistas, mas isso vai depender do capex da empresa, se ela vai continuar investindo, se não vai continuar investindo. Então, são perspectivas futuras que a empresa traçou o plano para os próximos 5 anos e a gente fez a perspectiva futura dos próximos 10 e dos próximos 30 anos. Bruno, vale a pena ou não vale a pena investir em Petrobras? E aqui eu volto para falar sobre aquilo que eu já tinha falado no início do vídeo. Petrobras é um excelente ativo. Grandes bilionários, grandes investidores investem em Petrobras, mas não é um ativo para todo mundo, porque nem todo mundo vai aguentar tamanha volatilidade, principalmente com esse burburinho mundo afora que vira e mexe acontece. Bom, vou chegando ao final desse vídeo e espero que eu tenha alcançado os objetivos que a gente traçou lá no início do vídeo, que era trazer alguns indicadores, a gente conversar sobre esse problema entre Venezuela e Estados Unidos, se essa crise política e econômica vai perdurar por mais tempo ou não, ou vai ser só um burburinho de curto prazo, ou se isso vai estender para os próximos anos, acredito eu que estenda assim para os próximos anos, como você tem que se posicionar, as perspectivas futuras da empresa. Espero de verdade que eu tenha te ajudado, te alertado de alguma forma e te mostrado algum caminho para você investir. Se você gostou desse vídeo, eu trago vídeos aqui toda semana, terça, quinta e sábado. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, encaminhe para alguém que é investidor da Petrobras ou que pretende se tornar investidor da Petrobras. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!